Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e nós temos de novo mais um convidado especial. Ele é colunista publicitário, redator, comunicador, twitteiro e talvez, quem sabe, o maior especialista de reality shows do Brasil. O nome dele é Chico Barney, mas pode chamá-lo de Correria. Aí, Chico, como é que você tá, querido? Pô, show de bola, tudo certo. Uma alegria estar aqui com o senhor. Imagina, cara, a alegria é todo nosso, sim. A gente tem o nosso grupinho, a gente fica batendo bola dos nomes das pessoas e tal. E a gente, quando surgiu a ideia de chamar você, a gente ficou muito feliz. Aí começou a pesquisar você e não achou nada. Você é um cara bastante recluso, vamos dizer assim, emocionalmente falando. Como é que você consegue fazer essa defesa toda assim da sua vida privada, tão exposto tanto tempo assim, né, nas redes sociais, na internet? Eu tento ser discreto, é verdade isso. Eu tento falar do meu trabalho, assim, do que precisa, sabe? Em vez de ficar mostrando a vida, que não é tão interessante assim. Meu trabalho é assistir TV, porra. O que tem pra mostrar também? Não. Veja só aqui como a minha TV muda bem de canal. Não tem muita emoção numa vida, né? Eu gosto de viver no rasinho mesmo. Então não tem muita emoção. É realmente ficar no sofá. Às vezes vai para a cama, às vezes vai para a sala do escritório ali, e aí é mais ou menos essa rotina. Então nem tem muito o que mostrar. Essa coisa que você fala de viver no rasinho, o que quer dizer isso exatamente? Sem fortes emoções, né? Sem nadar até a boia, sabe? Sabe quando vai no mar, sempre alguém fala, não, vamos nadar até a boia? Eu nunca vou. Nunca mais, você fica no rasinho. Ali no rasinho tá mais que bom. Nunca teve problema de ficar no rasinho. Não, é ali que eu gosto. Não teve vontade de surfar, pô, vou atrás do Ítalo Medina, o Adriano... Deus que me livre. Acho que eu misturei agora, não? Medina com Ítalo, né? Ítalo São duas Medina pessoas diferentes. É o Megazord do surf, pô. O cara é bom. Esse aí deve ser fera, né? Esse aí, meu irmão. Pô, a gente... Bom, você escreve sobre entretenimento, sobre cultura pop e tal, não sei o que. A gente sabe que existe muita ficção nesse meio. O seu nome é uma ficção também? Chico Barney também não existe? Você não é Francisco e não é primo do Fred também, do Fred Flintstone? Tudo mentira, cara. Tudo mentira. Eu desde criança, meu tio... já falecido, ele me chamava desde quando minha mãe estava grávida de Chico Barney. Sem nem saber qual ia ser meu nome, se ia ser homem ou mulher. Ele falou, Chico Barney, vai nascer um Chico Barney. E aí virou um apelido de família, só que só ele me chamava assim. E aí quando eu comecei a escrever, sei lá, eu tinha uns 19, 20 anos, eu comecei um blog. Isso lá em Florianópolis, em 2001, 2002, pegava mal ter um blog, pô. Pegava mal. Era coisa de otário ter blog, tá ligado? Eu tinha que estar na praia, pô, ali, né, em Floripa. Já pensou ter um blog com 20 anos e tal, e daí eu fazia jiu-jitsu, eu não queria apanhar na academia, tá ligado? Aí eu falei, não, eu não vou, ninguém vai saber qual é o meu nome. Meu nome vai ser Chico Barney aqui na internet e vai dar tudo certo. Aí, só que agora, hoje em dia, ninguém me chama de outra coisa, né? Todo mundo é Chico Sim. Barney. Mas desculpa a minha ignorância, se eu te chamava você de Chico Barney, existia esse personagem, Chico Barney, em algum lugar? Não, da cabeça dele eu mesmo? perguntava pro meu tio, pô, tio, de onde vem Chico Barney? Por que me chamas assim? Daí ele falava, cara, eu nos anos 80 eu bebia muito, eu não lembro o que era. Só não me faz pergunta difícil, ele falava. E esse blog que você falou, que você ficava escondido, era um blog sobre o quê? Era principalmente do que eu tava assistindo na TV. Era um pré-Twitter, assim. Porque eram uns textinhos dificilmente com mais de 2 parágrafos sobre o que eu estava assistindo, o que eu estava lendo, alguma... Sabe, era meio que um lugar que eu escrevia ali as coisas que eu assistia ou que eu consumia, digamos. Então, um repositório de ideias que você compartilhava com as pessoas ali. Isso. Isso que ano que era mesmo? 2002. 2002? Uau, 2002. É a primeira geração de blogueiro, assim, é da turma de antigamente mesmo. Sim, o Twitter foi em 2007, então é pré-Twitter. Tá, o blog naquela época estava bombando também, né? Tava bom, Começando ali os primórdios. Começando, assim, né? Era a comunicação do futuro, né? Nossa, que já muita morreu, coisa né? boa por aí, blog, que é basicamente um sistema de publicação, né? Não é nada, tipo... Depois, quando a gente vê as coisas de longe, em perspectiva, a gente entende. É um modelo de publicação, que naquela época era disruptivo, porque, né, precisava de alguém para publicar para você. Mas hoje, enfim, qualquer lugar tem um jeito de publicar na internet. E você sempre foi um consumidor voraz, assim, de televisão? Sempre gostou? Sempre.
Desde moleque era na minha casa, sei lá, 3 TVs ligadas ao mesmo tempo, da minha mãe, da minha avó, do meu quarto, daí depois da minha irmã, todo mundo consumindo muita TV. Todo mundo consumindo muita TV ao mesmo tempo, em cômodos diferentes, em programas diferentes. Eventualmente, sim. Uau, então você teve uma formação bem eclética, assim, que vai desde o quê? Desde o Datena até, enfim, de tudo, assim, de Sônia Abrão, de Xuxa, de TV Colosso, de MTV, eu era, enfim, um grande entusiasta, novela, enfim. Quando surgiram os reality shows, também todos, assim, Minha mãe acho que foi uma das primeiras a assinar pay-per-view de BBB. É mesmo? Era um negócio excêntrico, assim, era um investimento pesado, que na época era caro, e ela ficava lá enfurnada, passava o verão em Curicica. Como chama sua mãe? Chamava Lúcia. Dona Lúcia. Dona Lúcia, então, é precursora da sua carreira. Ela foi a sua grande incentivadora porque assinou o canal do BBB lá. Total. Era o elo. E desde o começo você se apaixonou por reality shows, assim? O reality show começou na MTV, né? Pelo menos aquele Na Real, né? O Na Real, exatamente. Era ainda um clima meio documentário, né? Era uma mistura. Chamavam de doc, né? De documentário. Não tinha um confinamento, na verdade. Não tinha Você acompanhava a vida eles das iam pessoas. atrás. E hoje tem uns formatos meio parecidos, assim, mas começou lá. Era interessante, era intenso. Sim, era bem intenso, porque as pessoas apareciam como elas eram mesmo, né? Em situações naturais, vamos dizer assim, de vida, né? Mas o confinamento foi um passo à frente, assim, né? De experiência antropológica, assim. Você enxerga isso como... Tem muita gente que enxerga o reality show como a latrina da humanidade, né? E tem outras pessoas que enxergam como uma experiência antropológica positiva, de onde você consegue construir... filosofias, construir formas de viver a partir daquilo que está sendo debatido e tal. Qual é a sua percepção hoje? Desculpa, na verdade isso era lá pro final, mas como a gente já entrou nesse papo... Não, cara, um programa como o BBB, que acho que é o mais popular e com menos regras, digamos assim, ele é o mais limpo, né? São 20 pessoas dentro de uma casa e vê o que acontece aí. Ele tem menos camadas, talvez. Uhum. Eu acho que é um programa interessante justamente porque permite 1 milhão de leituras, né? Dá para o cara, até pela relevância que esse programa tem hoje na sociedade aqui brasileira e tal, discutir as questões sociais, dá para ter uma visão, enfim, de mundo a partir daquilo e tal. Mas eu estou particularmente interessado na baixaria mesmo. Na baixaria. A parte da latrina me interessa mais aí. Uhum. E sabe, no conflito, na treta, isso eu acho que é bom. Eu gosto. Mas de que maneira que você se interessa por isso? Assim? O que você gosta de ver nesses momentos? Porque... E dá um exemplo, vai, pra gente sair um pouco do abstrato. Pô, eu gostei muito quando aconteceu aquilo, porque isso não sei o que... O que é legal é que, assim, quando entra, principalmente hoje em dia, num programa de confinamento, são 20 caras dispostos a serem os protagonistas e os roteiristas do programa. E aí acaba deixando um negócio um pouco menos previsível do que um filme, uma novela ou qualquer outra coisa, porque as pessoas, vai ter um choque de narrativa ali o tempo todo e todo mundo improvisando. Tem um problema que às vezes são péssimos improvisadores e péssimos roteiristas, na maior parte do tempo é. Né? E aí acaba sendo interessante também pela diversão de ver a falha ali acontecendo, de ninguém conseguir engatar direito o que queria, ou de engatar e o público comprar porque se apaixonou pelo cara, pela mulher e tal. Então, eu gosto muito de ver as pessoas tentando, sabe, pegar ali e conseguir contar a história que eles estão tentando. E eu gosto de ver como que isso bate no público. Certo. Eu gosto de ver como que a audiência, sabe, como que entendem. Sempre tem um monte de opinião. Acho que reality show é um negócio que todo mundo tem opinião, principalmente nesses últimos anos que o BBB voltou a ser mais relevante e forte. Então, eu gosto, acho que dessas duas coisas, principalmente. O que as pessoas como que elas vão tentar enganar o público e como que o público vai cair. Eu acho isso muito interessante. Cara, eu não entendo nada disso. Eu acho que eu não sobreviveria 2 horas dentro de um reality show, porque ia ficar me enfurnar em algum lugar, fugir, cara. Eu acho muito difícil, é muita exposição. Já te chamaram? Não, nunca me chamaram. A coisa mais perto que eu fiz de um reality show, a MTV tinha um programa
que juntava os VJs lá e era horrível. Eu me sentia muito mal, cara, muito mal. Eu falei, nossa, mas o que a gente está fazendo aqui? Era uma conversa e eu não conseguia entender as coisas, não sabia nem como me posicionar, sabe? Era muito difícil. E eu também, ao longo da carreira, eu construí também um personagem. Então, aquele personagem ele não sobreviveria numa realidade, entendeu? Ele sobrevive dentro de CNTPs ali, de condições normais de temperatura e pressão dentro de um programa. Mas fora disso, aí é outra história. Então eu sofreria muito, assim. Eu não. Você pode explicar para mim, por favor? Eu chamei você aqui só para isso, para eu entender um pouco o que significa jogar. Esse cara sabe jogar. O que é? Porque você usou uma frase agora que eu achei interessante. Como é que eles estão tentando enganar o público? Eles estão sempre tentando enganar o público ou estão tentando contar alguma narrativa verdadeira? Como é que o jogo é isso, enganar? O jogo é enganar. Assim, enganar eu tô talvez exagerando um pouco, ou talvez não também, porque é uma disputa de narrativa. Tem que ser, de alguma forma, ou o mais injustiçado, ou o mais coitado, ou o mais merecedor, ou o que mais se esforça. E aí, tu tá ali tentando emplacar essa história contra outras 19 pessoas que também estão tentando. Então, acho que o jogar é isso, assim, sabe? É de alguma forma conseguir convencer a audiência. Entendi. Que, nessas categorias. Hein? Você está numa pior e precisa ser levado até o pódio, de alguma forma. Foi isso que aconteceu, então, com o Supla, naquela Casa dos Artistas, porque o Supla perdeu. Tinha aquela coisa entre ele e a Bárbara Paz. Aí, mas o Supla é de família rica, não sei o quê. Eu lembro que teve isso. Teve, né? E aí ele... Naquela época não ainda foi por causa disso que a Bárbara Paz ganhou, não estou falando, mas houve esse debate. Assim, eu lembro né? que teve esse debate. Mas naquela época era um pouco mais rudimentar, assim, as pessoas estavam mais despreparadas, né? O caso dos artistas foi antes do BBB, foi o primeiro de confinamento. Sim. Foi feito de forma ilegal, né? Os caras não tinham nem os direitos para fazer aquilo, né? Era muito bizarro, né, cara? Era muito louco. Parece que o Santos ficou meses negociando com a Endemol, daí falou, não quero essa porra, não. No mês seguinte já estava com tudo pronto. Sim, foi impressionante, foi um choque. E não existia mesmo. Talvez não houvesse essa malícia que hoje existe. Você está falando das pessoas terem uma estratégia, né? Era uma coisa mais... Eu sou assim mesmo, né? Exatamente. As pessoas estavam mais desarmadas, assim. Claro, tinha o lado do show, sempre teve. Ainda mais a galera lá que era, né, todo mundo já com muitos anos de banheira do Gugu nas costas lá, né? O Frota, o Supla, enfim, todo mundo. Então, mas acho que conforme o tempo foi passando, hoje tem uma escolinha, sabe? Tem uma galera que já entra, a grande maioria, todo mundo, entra sabendo que precisa lá contar a sua história e enganar o público de alguma forma. Entendi. E aí contar a sua história, se você quer ser vencedor, é mais ou menos isso. Ou você é um merecedor, ou você é um injustiçado, ou você está precisado, ou sei lá... Exatamente. Sempre uma coisa mais ou menos nessa linha. E infelizmente, acho que tanto por falta de criatividade do cara que participa quanto do público, as coisas estão meio que afunilando e acaba ficando um pouco parecido, assim. O que acontece no BBB acontece na Fazenda. Então, nos últimos anos, tem sido um pouco mais repetitivo do que era em outros momentos. Assim. O próprio público, tem o público normal, né, de pessoas que saem para almoçar, tem amigos, passeiam e tal, mas tem também os tarados psicopatas, que é a galera que realmente dita os rumos, diz quem vai ganhar, diz quem vai ser eliminado, que é a galera que fica em casa com 12 telas abertas, votando, virando noite, montando grupo de Telegram, de WhatsApp. São os conspiradores. Tem isso, é? Esses caras tomaram de assalto esse programa. Uau! Até por isso que fica menos criativo, porque é sempre o mesmo tipo de gente que gosta do mesmo tipo de gente e aí não sai disso. Ah, entendi. Eu vi que as pessoas têm equipe, tem uma equipe da pessoa que fica do lado de fora, cuidando das redes sociais. Caramba, cara, tipo, é muito louco, porque é muita grana envolvida, né? E uma capacidade de alavancar carreiras também muito forte, né? Muito forte. Uau. Que reality show? Você participaria de um reality show, cara? Jamais. Jamais? Jamais. Já tem problema demais. Não participaria nenhum? Não, de jeito nenhum. Nem do Big Brother... como é que chama? Power Couple, não chamaria a sua esposa para participar? Não, eu estudei, pô. Não, tô brincando. Tô brincando. Depois os caras assistem e ficam bravos, eu tô brincando. Mas não participaria. Não. Você acha que Freud assistiria hoje um
reality show, assim, um Big Brother, ficar analisando, construiria. As teorias de Freud seriam diferentes se tivesse. Acho que ele teria desistido da carreira. Ia fazer outra coisa, sei lá, vender bolo no Instagram, não sei. Mas é complicado, assim. Acho que... Mas é muito interessante. Mas o mais legal de tudo é que é um programa fácil de todo mundo chegar. Sabe? De todo mundo assistir, de virar assunto. É uma das últimas, principalmente o BBB, é a última fogueira que tribos diferentes ainda se sentam ao redor, sabe? Oh. Porque todo o resto das atrações, pô, streaming. Cada um assiste do seu jeito, na sua bolha, comenta das coisas que gosta. O Jornal Nacional, por exemplo, é o mais assistido, mas não é mais aquele momento que todo mundo... Sabe, não é mais o balizador da opinião ou do que é notícia. Mesmo a novela. A novela ainda tem muita força, novela das 9 e tal, mas com menos força, pelo menos na média, do que as últimas temporadas de reality show, assim, porque as pessoas têm uma facilidade de se conectar com aquelas pessoas que estão teoricamente desarmadas e vivendo aquelas coisas e tentando falar diretamente com quem está do outro lado. Então, acho que ainda é o mais legal de tudo, é a relevância, que todo mundo está falando sobre a mesma coisa. Entendi, quer dizer, a unificação das pautas, de certa forma. Exatamente. Entendi. E aí, dentro disso, passa pelos assuntos, né, da sociedade, sei lá, você faz tudo pela fama, ou a humilhação, ou bullying, ou algum tipo de preconceito. Isso tudo são coisas que acontecem em toda temporada e que acabam, de alguma forma, naquele período de tempo, pautando de alguma forma, virando assunto para outras editorias também. Entendi. Entendi. Interessante. Então, essa coisa do jogar tem a ver com enganar, ou pelo menos tentar passar uma determinada imagem que você sabe que tem mais chances de ser vencedor, vamos dizer assim. Exatamente. Você é um enganador também? Porque a gente entra lá no seu negócio, você está lá como o autor de livro mais vendido. Não é de livro, é o autor. O autor mais vendido. Mais lido. Mais lido. Um dos mais lidos. Mas não é? Eu acho que é. Não tenho certeza, mas eu acho que é, pô. Escrevendo no UOL sobre BBB, quantos autores... O Paulo Coelho é mais lido do que eu? Eu tenho minhas dúvidas. Não livros. Sim, entendi. Né? Mas chamada. Pô, chamada. Chega em bastante gente. E como isso te envaidece? Você se sente mais... Pô, cara, incrível, olha só. Pô, eu fico me sentindo o máximo. As pessoas falam que às vezes é difícil entender quando você está falando sério, quando você está brincando, você fez essa brincadeira do não, pô, eu estudei e tal, depois você já... Quer dizer, a gente não sabia se era uma brincadeira, soube da brincadeira depois. Tá? Isso já trouxe algum problema para você, de alguma forma, de você ser mal interpretado, ou de você ser interpretado corretamente e realmente você falou uma merda porque você está exposto muito tempo? Já. Acontecia com mais frequência, acho. Mas acho que também, com o passar do tempo, assim, quando eu falava para menos pessoas, era mais fácil de alguma forma, de ser compreendido com algumas coisas e tal. Mas eu tive que mudar algumas coisas também para não ter esse tipo de ruído o tempo todo, né? Uhum. Porque é difícil. Enfim, tu não sabe quem é que está recebendo a mensagem, mas de alguma forma tu é responsável por como isso chega, né? E às vezes acabar magoando alguém que tu não queria por conta de uma leitura meio errada, isso já aconteceu. Entendi. A gente teve recentemente o caso do Léo Dias, né, cara? Da maneira como ele expôs o caso, não tinha falado ainda da Claro Castanho, mas enfim, depois ficou evidente isso. Como é que você vê, e assim, o jornalismo talvez de entretenimento seja o jornalismo que talvez esteja mais nessa fronteira aí, né? Entre o entretenimento e o jornalismo. Estou procurando as palavras, talvez nem cheguei não tinha elaborado muito bem isso, mas eu gostaria de que tu falasse um pouco para a gente sobre isso, porque quando eu li lá, falei, nossa, estou completamente fora de tom a coisa, né? Assim, a maneira como... Primeiro, o assunto é um assunto muito delicado, é um assunto que foi descortinado sem você conhecer a história como um todo, sem você conhecer o contexto, né? E já meio que crucificando, já meio que... Né?
E isso acabou tendo um desfecho, enfim, a menina precisou, se sentiu necessidade de ter que se expor uma história horrível e tal, não sei o quê. Mas eu tenho percebido também isso muitas vezes na cobertura que se faz da Dani Calabresa, por exemplo, do problema da questão do Márcio Smelling dentro da TV Globo, de todas as atrizes, todo um corpo de humorista que foi lá e fez a denúncia no compliance da Globo, mas que foca-se simplesmente na Dani Calabresa. E aí você vai fatiando as histórias, o jornalista vai publicando pedaços da história, sempre como se fosse uma novela. Mas você está falando da vida real de uma pessoa, né? E de coisas que não foram descortinadas ainda. Então, como é que você vê isso, esse limite aí, né, entre... Não consigo nem explicar, mas acho que você entendeu. Não, cara, eu acho que tem uma responsabilidade muito grande de quem faz jornalismo de apuração, né, que é jornalismo de quem cobre celebridades ou entretenimento, tem a mesma responsabilidade de quem cobre qualquer outra editoria, ou deveria ter, pelo menos, né? Sim. Então... Boa frase, fala de novo, essa frase é boa. Fala de novo, boa. Pô, pega aí de volta que eu esqueci, nunca mais vou falar. Mas acho que o ponto fundamental, acho que é respeitar as regras e respeitar o outro, né? Porque mais do que qualquer coisa, tem um ser humano ali. Acho que não dá para ultrapassar esse limite, sabe? Do meu lado, o que eu faço? Eu não faço jornalismo de apuração. Eu não estou interessado em dar furo sobre absolutamente nada. Eu não tenho fontes no mercado. Quero distância. Sabe? Eu quero ficar no meu quarto vendo TV, na sala vendo TV, vivendo no rasinho. Assim, já teve... Enfim, eu comecei escrevendo assim, dando opinião sobre o trabalho dos outros, né? E em alguns momentos acho que fui responsável mesmo nesse quesito. E fui aprendendo. Assim, eu tento... ser um momento de satisfação, entretenimento e mais nada. Assim. Eu não tento... Sabe, eu não falo de assunto sério, eu não falo de questões polêmicas. Como não, pô? Você escreve sobre o Big Brother, as coisas polêmicas estão acontecendo lá, as coisas... Mas eu tento puxar para o lado que não é. Porque vai ter gente muito mais capacitada que eu para discutir os grandes temas, as grandes questões. Dificilmente eu vou entrar em detalhes, vou falar que eu acho isso um absurdo, aquilo mais absurdo ainda, mas não vou lá estabelecer, sabe, como o norte do meu trabalho. Eu decidi que eu sou o cara mais irrelevante que existe. Assim, eu não estou buscando um mega furo à primeira mão, ou a opinião mais abalizada a respeito disso ou daquilo, muito pelo contrário. Eu quero ser a bobagem, aquilo que, sabe, hoje a internet não dá para embrulhar o peixe depois, mas eu queria embrulhar o peixe. Entendi. Você queria escrever uma coisa que pudesse ser descartada facilmente. Sai no xixi. Dentro desse seu desejo de ser irrelevante, qual o papel que a publicidade teve na sua vida? Maravilhoso. Vem daí. Vem daí. O entendimento que é fundamental ser irrelevante vem muito daí, assim, porque eu quero ocupar mais ou menos esse mesmo espaço, assim, de... Cara, quem lembra da campanha do mês retrasado? Ninguém. Ótimo. Eu quero que ninguém daqui a 2 anos fale. Lembra daquele texto do Chico Buarque? Não, pelo amor de Deus. Não lembra, não. Provavelmente eu já discordo. Você estudou publicidade, né? Estudei. No Sul? Não me orgulho, mas eu estudei. Chegou a se formar? Não. Nunca entreguei a monografia. Então você foi até o 4º ano, porque são 4 anos, né? Foi até o 6º ano. Até o 6º, repetiu 2. Eu parei de aparecer. Era vagabundo. Não entregou a... Eu nem sei se a gente falou que você é do Sul. A gente já falou isso? Perguntei, não sei. Eu não lembro. Foi mal, desculpa. Antes? falamos antes. Mas foi lá no Sul. Foi no Sul, né? Foi no Sul. Você é de Florianópolis, né? Sou de Florianópolis. Ah, sim, você falou que, você era bobo, que você considerava bobo. É verdade, eu cheguei Você a morava falar. em Florianópolis, tinha praia ali, mas você ficava na internet. Exato. Fazendo um negócio. Tá. E aí, quando você começou a estudar publicidade, seu objetivo era ganhar dinheiro, ficar famoso, escrever, você gostava de escrever, desenhar, você tinha não tinha outra opção, vou fazer publicidade. Cara, eu caí num golpe. Num golpe. Foi enganado. Por isso que você fica olhando as pessoas enganar o público. Qual foi o golpe que você caiu? Eu tinha uns 13, 14 anos, eu fazia um cursinho de inglês. Eu acabava rápido a prova e ficava desenhando no verso da prova. Tá. Aí o professor uma vez falou, tá aí, você devia fazer publicidade. Eu falei, que bom, tá resolvido. Vou nessa.
E aí fui, assim, e eu sempre gostei muito de ler e de escrever, assim, sempre fui um voraz consumidor de qualquer tipo de leitura, assim, do mesmo tipo de TV ou de filme, desse tipo. Eu sempre gostei de qualquer... Seleções. Porra, tinha uma cara direto. E sempre gostei de escrever, desde moleque, assim, participar de concurso de redação no colégio, essas porra. E aí eu fui pra publicidade por causa do desenho, mas como redator, assim, como... eu gostava desse lado. E acabei trabalhando como redator publicitário, acho que 1 ou 2 anos numa agência lá em Florianópolis. Daí depois eu vim para São Paulo trabalhar também com texto ali, mas já ligado com internet nessa área de conteúdo que estava surgindo em 2008, mais ou menos. Né? Aquela novidade daquela época que é, porra, nós temos aqui uma área de conteúdo. Sim, porra. Achei que todas as áreas tivessem isso, né? Nossa área não tem conteúdo nenhum. E conteúdo e publicidade é até uma contradição, né? Mas tudo bem. Você lembra de alguma campanha assim emblemática que você participou? Pelo menos tem ficado na sua memória que... Sei lá, não tem, né? Assim, eu fiz muita coisa, assim, aqui em São Paulo eu fiz muito da comunicação do Guaraná Antártica, de internet no começo deles. Que era o Guaraná, se não estou enganado, era bem na vanguarda, assim, né? Na parte de publicidade. Então, né? A gente ajudou a impulsionar bastante esse começo, assim. Eu abri o Facebook de umas marcas. Né? Ah, é? E... Foi você que participou daquela campanha que o Guaraná mostrava lá as plantas de Guaraná, depois, quero ver mostrar a planta da Coca-Cola. Não, isso é não? Isso é anterior. Isso aí, pô, é isso é século XIX. Isso era Betacam, isso é Betamax. Mas, sei lá, pô, teve uma que eu participei... Desculpa. Tem uma que eu participei do Ferrorama. Ferrorama, cara. Ferrorama, o Ferrorama ia voltar. E aí eu fui... Só que daí tinha uma história que o presidente da Estrela botava um desafio, que era fazer o Caminho de Santiago, montando um ferrorama. Que isso? E daí eu fui como conteúdo, cobri essa história lá e tal. Daí ganhei um monte de prêmio e tal. Foi um negócio interessante. Peraí, vocês foram para Santiago? Eu fiz o Caminho de Santiago. Você fez o Caminho de Santiago? Com os caras, os fãs do Orkut do Ferrorama, montando o negocinho até lá. Pô, o cara conseguiu juntar numa mesma frase 3 séculos diferentes, mano. O cara, Ferrorama, Orkut. Como assim? De Compostela, Santiago de Compostela. Cara, que incrível. Quem não sabe, Ferrorama era uma espécie de autorama de trem. Era meio isso. Tá ligado? E era muito famoso, né? As crianças gostavam, eram muito já teve fascinadas. Quem se divertisse com isso. Sim, já tinha. Não tinha fumacinha, né? Mas não tinha não. Muito... E, cara, vocês fizeram mesmo o percurso inteiro? Os caras, os malucos? Uma magia da publicidade. Magia da publicidade. Magia da publicidade. Afinal de contas, estamos todos a querendo suposta enganar. área de conteúdo, né? Cara, que loucura. Não, mas foi legal. Foi uma ação super séria. Sim. E foi muito legal. Muito legal mesmo. E foi lá que você teve, nossa, estou em Santiago de Compostela, fazendo publicidade, não tem nada a ver com o que eu estou fazendo, vou sair da publicidade. Foi lá, não? Não, pelo contrário. Você fundou uma agência, né? Eu me tornei sócio dela depois, mas eu trabalhei muitos anos numa agência que se chamava Spali. Spali, nossa. O senhor conhece? Conheço. É uma agência icônica ali, do começo da internet, digital, fazia sim. marketing de guerrilha. Sim. E aí eu fui um dos caras que participou desse momento de transição do marketing de guerrilha para a internet, de redes sociais, de cuidar de redes sociais, cuidar de marcas lá e tal. E aí depois fiquei mais 2 anos numa outra agência, que era uma agência super focada em mídia, em compra de mídia, que estava montando também uma parte mais de criação e tal. E aí acho que o meu último respiro como publicitário foi no Porta dos Fundos, que eu fiquei 1 ano lá, que era meio que cuidar da área tanto de redação, né, de roteiro, de esquete e tudo mais, mas também da relação disso com as marcas. Ah, entendi. Fazer essa ponte entre a criatividade dos artistas e o Viu Metal. Entendi. Fazer essa conexão entre marcas que queriam ter algum tipo de trabalho junto com o Porta. Isso. Ah, agora fez todo sentido. Mas você ficou pouco tempo lá, né? Alguns meses. Foi pouco tempo ou foi tempo demais? Fiquei 1 ano. Foi intenso, porra, no meio da pandemia.
Ah, foi durante a pandemia. Tudo isso dentro do meu quartinho lá. Aí tu saiu do rasinho, bunker. aí você falou, não, meu, não quero mais. Aí- Fui pro alto mar, eu não quero ficar, quero voltar. Cadê minha boia, pô? Foi super legal. Só que daí, nesse meio tempo, começou a surgir muita possibilidade para mim, como criador do tal do conteúdo twitteiro enfim, em outras plataformas também. E daí não estava dando tempo de focar em tudo e eu resolvi cuidar de mim, Sim. cuidar das minhas coisas. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Chega um momento que é muito difícil, né? Assim, empreender no Brasil é muito difícil, né? Você tem uma estrutura, você conseguir pagar as pessoas, conseguir se planejar, conseguir achar os clientes, né? Assim, de uma maneira geral, toda a estrutura não ajuda, né? Atrapalha, assim. Então, quando você consegue eventualmente achar uma veia de você ser a sua própria empresa, né? Isso às vezes, porra, é realmente libertador, né? Não, pô, esse último ano, assim, apesar da crise, apesar da pandemia, para mim foi muito interessante, assim, eu consegui ganhar uma musculatura de negócio, de fazer as minhas coisas no meu tempo, com as parcerias legais que façam sentido para mim. Foi uma mudança bem legal, assim. E isso aconteceu durante a pandemia, assim? Foi isso mesmo? Ali foi a grande virada... Porque você começou a escrever no UOL, foi mais ou menos nessa época ou faz mais tempo? Não, eu escrevo no UOL fixo desde 2017. 5 anos. Tá? 5 anos. Pô, entendi. Quer dizer, você escreve no UOL desde que o Pedro Certezas começou a carreira dele no mundo. Que foi em 2017. Tipo isso. Pô, o cara tem 5 anos de carreira. Tipo isso. Entendi. Então, desde 2017, você escreve no UOL. E já começou escrevendo nessa linha mesmo de entretenimento? Sim. Sempre. Eu, por conta desse blog lá de 2002, secreto, lá de Florianópolis, do Chico Bar. foi por isso que eu vim para São Paulo trabalhar na Spale, em 2008. E foi por isso também que, alguns anos depois, acho que 2015, 2016, me chamaram no UOL para escrever sobre BBB. Era isso mesmo. Os caras, tem um trabalho aqui para vocês, para escrever sobre BBB. Gosto do que você escreve no Twitter e no seu blog e tal. Pô, a gente tem aqui um colunista pontual, tem interesse? Daí comecei. Acho que fiz uns 2 ou 3 anos só durante o BBB. E aí depois virou um relacionamento mais fixo. Uhum. E hoje em dia você faz lives também tem a parte audiovisual. Como foi para você? É uma coisa interessante, porque muitas vezes a correria começa focando em alguma coisa, normalmente naquilo que é mais simples. Claro que hoje em dia fazer vídeo é mais fácil, mas há tempos atrás não era, então você iniciava mesmo escrevendo alguma coisa, né? Então você saiu do Facebook, aí foi... Ixi, perdi agora. Pronto, você foi depois do Facebook, foi pro Rasinho, voltou, depois... Facebook, a agência, aí começou a escrever, começou a ganhar uma notoriedade também e está aparecendo. Então, boa parte do tempo você estava escrevendo sobre celebridades, mas você se tornou uma celebridade também. Como... sim, pô. Não, existe esse lado, as pessoas te conhecem, sabem quem você é, você escreve sobre o entretenimento mais bem sucedido do ponto de vista financeiro e de audiência do Brasil, né, cara? Você é uma pessoa que deve também inspirar amor e ódio. Também deve ter pessoas que odeiam você porque você falou mal de alguém lá dentro. Criticou, não é? Falou mal. Criticou alguém. Às vezes falou mal também. Falou mal. Não, o lance do audiovisual, tipo, acho que em 2019, mais ou menos, me convidaram para fazer um podcast no UOL junto com o Maurício Sticer e com o Flávio Rico. Tá. Sobre TV. Era semanal, UOL VTV e tal. E aí... A gente teve alguns meses, logo depois começou a pandemia, aí começamos a fazer de casa e tal. Eu gostei muito, eu não tinha o hábito de aparecer, Sim. de falar, de participar, muito pontualmente, assim. Eu falei, pô, eu acho legal, gostaria, acho que é o futuro disso também, já tinha tido uma empresa sobre YouTube, então eu entendia que é um caminho natural para onde o consumo de conteúdo naturalmente caminha sempre. E eu falei, quero investir nisso também, quero tentar melhorar como que eu faço, como que eu falo, como que eu me porto e tal. Aí eu comecei a fazer live todo dia no meu canal, montei um canal, comecei a fazer uma live sobre BBB como exercício mesmo.
Tá. como prática Canal no YouTube. no YouTube. Ah. Chamava Chico Barney também. Ainda tem. Chico Barney Urgente. Urgente, muito bom. Aí, porra, até muito inspirado pelo seu legado no Teleguiado. Ô, querido. Eu abro o espaço ali pra qualquer maluco entrar e falar. É legal, e aí, isso é muito como bom. o reality show é um negócio que qualquer babaca tem opinião, é muito legal, porque as pessoas entram e delas têm opiniões profundas sobre qualquer coisa e tal. Conheci muita gente legal por causa disso. Isso é muito bacana mesmo. E as pessoas também se inspiraram nisso, e daí tem uma galera que virou youtuber por causa disso, legal. formou um grupinho lá e tal. Então é interessante. E na paralela, começou a ter mais trabalhos desse tipo também no UOL. Sim. E aí hoje eu tenho um programa junto com a Aline Ramos e o Lucas Pazin, diário, sobre TV, sobre entretenimento. Lives diárias também no UOL. Uau. Quanto tempo tem essa live? Essa começou mês retrasado, mas ela é meio que uma evolução de uma que já tem há 2 anos. Tá, mas quanto tempo você fica no ar ao vivo? 1 hora. 1 hora. Vocês três, Isso. conversando, janelinha tipo Zoom, assim, cada um do seu sofazinho, do rasinho, Exato. falando. Cara, e aí? É louco, né? Fazer ao vivo é muito instigante, assim, eu acho. Parece um acelerador de partículas, assim. Parece que a realidade passa mais rápido, né? É muito louco, louco. E a interação direta ali, sabe, o feedback o tempo todo de quem tá assistindo é muito legal. Pelo menos na minha experiência, assim, porque é uma galera que gosta, que tá ali porque quer, Sim, porque te conhece, porque entende, e aquilo ali meio que dá sabe, é interessante, assim, dá uma pilhada. Eu nunca tive essa experiência, na verdade, porque quando eu fazia ao vivo, eu fiz ao vivo bastante tempo, né, e diário também, não existia isso, né? A gente brincava até que o programa que eu fazia, o Teleguiado, que era a maior... Puta, esqueci agora, cara, mas tinha... Eu não sei o que, era um programa era interativo, né? Você achava que era interativo porque a pessoa podia escolher um clipe pelo telefone. E da TIB, da Televisão Interativa Brasileira, era uma maravilha da TIB, sei lá, uma porra dela. Mas eu sentia falta mesmo, porque você não tem esse feedback. O maior feedback que você tem quando você está no estúdio, você está fazendo. Claro, naquela época, né? Hoje em dia é diferente. Mas é da equipe, da galera que está perto, entendeu? Quando você espera que você jogou uma piada, se a pessoa riu ou não, se está exagerando ou não. Porque você não tinha, mas hoje em dia é tempo real ali, né, cara? É muito louco. É bem legal, cara. E pô, eu fico pilhadaço depois. A gente fez algumas durante o BBB, que era depois do programa na Globo, então começava, sei lá, 1 da manhã. Eu ia dormir às 5, assim, pilhado, tá ligado? Tipo, porra. É verdade. Tudo isso sem sair do quartinho. Sem sair do rasinho. Do raso. Você encontrou uma companheira para dividir este rasinho com você? Ela ou ele, não sei, também gosta desse rasinho? Não, ela vai mais pro... Ela nada até a boia. Ela nada até a boia. Ela vai. E ela te acompanha também em assistir os programas, em ficar assistindo? Sim, ela gosta também. Não na mesma intensidade, mas ela gosta também. Sim. E vocês trabalham juntos de alguma forma? Hoje ela é minha sócia nessa empresa que a gente montou de prestação de serviço meu, de alguma forma. E daí ela cuida do back-office, ela me ajuda a organizar, porque eu não tenho a menor capacidade. Né, cara? Fundamental, né? Fundamental, Nossa, bom, depois a gente fala disso, mas a parte de organização é muito menosprezada, né? Infelizmente. As pessoas supervalorizam a criação e tal, não sei o quê, toda a parte de organização é menosprezada. Mas quando você tenta organizar, aí você vê a diferença que faz, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Como é que... É ela que organiza a sua agenda, por exemplo? Como funciona? Porque você deve ter os horários mais malucos, às vezes você precisa estar acompanhando lá, sei lá, aquela porra do canal 24 horas, do Big Brother, você vai ter que ficar acordado para ver não sei o quê. Como é que é, cara? Ou você tem um horário em que, não, eu separo um horário, aqui eu vou pesquisar, aqui eu vou escrever, aqui... Eu tenho um problema que eu gosto, sabe? Então, natural, não é um negócio que eu tenho que colocar na agenda, que eu vou ter que focar nisso. Infelizmente, eu gosto e me divirto até hoje com essa porra. E me questiono, às vezes, o que eu tô fazendo na minha vida? Tô velho já. Mas eu gosto muito, assim. Então, quando tem alguma coisa que está acontecendo de extraordinário, que infelizmente não é sempre, aí eu fico mais, mas
na média, eu tento ser o menos nerd possível de ficar o dia inteiro com a TV ligada. Eu tento ter uma experiência mais próxima do que pessoas comuns vão ter. Porque senão também fica bitolado e acho que não soma muito, sabe? Acho que eu não tenho a necessidade de ficar direto. Sim. Tem um resumão que você pode ir lá ver? Tem. Existe isso? Hoje Existe. em dia, graças a Deus, tem esses nerds que ficam lá, sabe, no Globoplay, no Play Plus, 24 horas por dia. Entendi. E aí postam no Twitter e tá tudo certo. Você tem uma equipe que te ajuda nisso? Porque gente logando coisas, gente buscando o que está acontecendo. Não, hoje eu tenho um editor que me ajuda a fazer os cortes, alguma coisa assim de vídeo para as redes, mas só. Aí, você, o editor e sua mina fazendo essa parte do back-office e tudo, fazendo os contatos. Tá chovendo trabalho para você ou você ainda tem que ficar naquela prospecção? Não, eu tenho uma dificuldade de prospecção muito grande, então graças a Deus as coisas têm vindo. Estou me organizando para ter uma força de prospecção, né, de ir atrás, de bater na porta e tal, mas hoje tudo que rolou foi vindo. Que porta que você gostaria de bater, por exemplo? Qual seria o próximo passo assim, na sua carreira? O que você gostaria de fazer? Gostaria de criar palestras? Gostaria de... Tweet? Você não faz tweet ainda? Não. Eu gostaria de trabalhar menos, na real. Mas é muito difícil, porque todo mundo virou meio Uber de si mesmo, né? Sim. E isso é muito desgastante também. Às vezes eu fico pensando, porque tem 1 milhão de ideias, mas a gente tem que ir muito atrás, assim. E para quem gosta de ficar no rasinho, às vezes é meio complicado, porque tem que ir para trás. A experiência, por exemplo, na agência, assim, foi importante para entender até onde mais dá para ir, assim, né? De ter uma força mais de prospecção, de bater na porta e tal. O que eu vejo como uma possibilidade, eu acho que é ter parceiros comerciais mais perenes, sabe? Mais recorrentes, sabe? Ter coisas menos pontuais. Acho que hoje eu ainda estou num esquema muito pontual e estou começando a me organizar de alguma forma para conseguir ter algumas coisas mais recorrentes. Entendi. Então você está achando que você está sendo identificado muito com um determinado tipo de trampo e que você gostaria de diversificar de alguma forma para conseguir atuar em outras áreas também. Também. Ah, entendi. E a palestra faz parte disso de alguma forma? Você já pensou nisso ou não? Eu já pensei, já tive alguns convites, mas eu tenho... me dá um pouco de pânico, assim, de preparar um negócio e aí seguir aquilo direitinho. Eu vou muito indo da minha cabeça e pensar em ter tudo organizado como se fosse uma apresentação para o cliente, que era o que eu mais odiava fazer. Em agência, eu fico, puta que pariu. Sei lá. E seria uma experiência diferente também do ponto de vista de mídia, né? Porque normalmente, quer dizer, agora está voltando, ficamos 2 anos aí bem complicado, mas agora estão voltando as palestras presenciais, né? Em que você vai estar diante de 100, 150, 300 pessoas. Essa experiência você não tem ainda, né? De estar ao vivo ali como se fosse um teatro. Já tive. Já apresentei algumas vezes algumas coisas, mas na minha carreira de publicitário. E acho que como criador também. Mas é um negócio que eu acho legal, mas eu tenho um pouco de dificuldade assim de abraçar a causa. Entendi. Você falou há pouco tempo que você gosta muito de ler, que você era um leitor contumaz também. Com tantas coisas para você, né, informação para você consumir e tal, você está conseguindo achar tempo para fazer as suas leituras? Consigo. Durante a semana é mais difícil, porque o horário é meio... Eu tô há 1 ano por mim mesmo, né? Então ainda me sinto no processo de desaprender o que eu fazia, né? De ter aquela rotina de, tem que começar a trabalhar às 9, aí sei lá o quê, aí tal. Só que chega à noite, eu tô trabalhando, tô assistindo TV, trabalhando. Né? Sim. Então o que eu tenho tentado me forçar é tipo, eu não preciso trabalhar a tarde toda. Sabe? Mas ainda fica aquela culpa, assim, de qualquer hora o chefe vai passar aí, eu tô fudido. Mas não tem. Então, eu ainda tô aprendendo, assim, a organizar melhor o meu tempo. Porque tem tempo hoje. Só que é difícil. Vou citar o exemplo aqui do meu filho. Meu filho
trabalho, estudo, não sei o quê, mas ele gosta muito de MasterChef. MasterChef é semanal, né? Se não me engano. Então, às vezes, eu vejo ele lá super animado, chegando em casa, pô, não, tem MasterChef. Então, você é o contrário, né? Tipo, pô, hoje eu tenho que assistir o BBB, pô. Hoje eu tenho, pô, agora vai ter um fulano de tal pra falar. Não, mas eu gosto. Mas eu sei, mas é trabalho. É trabalho. Né? Mas trabalho, mas se sente culpado ao mesmo tempo. Tem essa uma culpa cristã, né? De que, pô, mas você tá. Como assim? Você tá vendo BBB e tá trabalhando? Porque você não, se você trabalhasse na equipe do BBB, mas não, você é o comentário, você é o agregado do negócio. Exatamente. É muito louco, né, cara? Como é que é o nome? É o Lemuri, né? Tem aquele. Eu tô ali na cauda do tubarão ali. Tá na cauda do tubarão. O tubarão tá comendo e o que sobra. Você fica torcendo pro Big Brother explodir para que você continue tendo trabalho. Com certeza. Porque o Big Brother acabou o seu trabalho. Eu tenho que voltar pra agência. Me ajuda aí. Começa a assistir, meu caso. Me ajuda aí. Cara, junto com essa pressão, porque, de novo, mercado publicitário, bom, uma coisa. Aí você escreve sobre entretenimento, sobre televisão, sobre uma série de questões. E aí as coisas vão ficando cada vez mais sérias ou mais profissionais, vamos dizer assim. Né? Então, no começo é super legal. Alguém te dá um alô, pô, você fica feliz. Chega um momento que os alôs pô, parabéns, vira também uma pressão, né? Porque você tem a pressão de dar a sua audiência também, né? De que os comentários que você faz façam sentido para quem está assistindo às suas lives e tudo, né? Já teve alguma experiência já de algum projeto que flopou? E como é que você lida com essa pressão porque no caso do jornalismo que você faz, ele está cada vez mais emaranhado com como você faz. Você faz lives diárias, né, falando sobre esses assuntos. Quer dizer, você precisa você precisa que as pessoas assistam. Como é que você lida com isso? Cara, é o tempo todo recalcular a rota, assim, acho que pelo menos eu tenho que ter um entendimento que eu sei quais são os momentos mais fáceis do ano, sabe, que vai vir a audiência mais fácil, e eu tenho outros 6 meses que dá para testar. Dá para ir para lá, para cá, ver o que está acontecendo, dá para propor coisas diferentes, criar coisas diferentes e pensar em assuntos, assim. Mas eu tento, pelo menos, não ter muito a paranoia de que tem que estar sempre na maior frequência possível, no maior audiência possível, porque não dá. É totalmente dependente do que as pessoas estão, sabe, consumindo de fato. É o caminho inverso. Então, eu tento ter as antenas muito conectadas, assim, de para onde que vai, o que está rolando, mas sabendo que vai ter os picos e vai ter um momento mais flat também. E você não tem o preciosismo, assim, não, eu só vou... Se as pessoas deixarem assistir BBB e for assistir outra coisa, eu não vou migrar. Você não tem esse preciosismo, não, eu vou ficar sempre no BBB. Tô nem aí, pô. Quero mais que se exploda. Tá louco? Você vai fazer alguma coisa com relação à Copa do Mundo, do Catar, cara? Provavelmente. Ah, é? Será que você consegue um assento lá no Catar? Não, eu quero ficar na minha casa. Não me leva pro Catar, não. Lá, pô, cheio de rolo. Mas é um pouco isso que eu tava falando antes de... Eu gosto muito da repercussão das coisas, de, sabe, a TV como esse ponto de encontro aí e como que as pessoas lidam com isso. E a Copa do Mundo é um momento, né? Com certeza. E vai ser uma Copa do Mundo fora de época, né? Depois de novembro, vai ser depois das eleições aqui no Brasil também. Provavelmente uma temperatura bem alta, jogos à noite, né? Vai ser bem louco, né? Você acompanha futebol também? Você poderia ser um comentarista, tipo um Pedro Certezas do futebol? Seria? Não? Zero, não dá. Eu já gostei bastante de futebol, mas eu não acompanho mais. A última vez que eu vi... Eu fiquei acho que uns 15 anos. Eu sou torcedor do Avaí. Oh, que legal. Fiquei 15 anos. Mas você começou no Avaí porque o Avaí começou a ganhar naquela época lá ou antes? Não, é a herança familiar, né? Essas tristezas que acontecem. E aí eu fiquei 15 anos sem ver, daí eu voltei a ver um jogo completo do Avaí porque eu fui comentar no canal do Casimiro. Ele tá transmitindo os jogos, daí era o jogo do Avaí e me chamaram. Daí, pela primeira vez em 15 anos, eu vi um jogo completo, mas só porque eu tava comentando também. E como é que foi essa experiência de estar fazendo comentário numa transmissão ao vivo do Casemiro, uma grande estrela da internet, o príncipe da internet.
Como foi essa experiência, cara? Porque é uma exposição ainda bem maior do que aquela que vocês costumam experimentar. É diferente, e para um público que não está acostumado comigo, assim, né? A galera de futebol mais tensa ali, torcendo, com aquelas paixões, e eu meio que sem me importar muito com essa questão. Então, foi uma experiência interessante, foi divertido. Deu vontade de acompanhar mais futebol para estar em contato. Eu gosto muito dessas reações, assim, da galera. Você gosta do apaixonada. react? Eu gosto. Você faz react também? Quer fazer de alguma coisa, não? Fazer um react do Big Brother? O Casimiro encerrou esse assunto, né? Não tem mais muito, não tem mais para onde entrar. Não tem mais condição de... A gente falou do Rodolfo. O Rodolfo é um amigo em comum, que era um dos fundadores da agência, que ele se tornou sócio também, e que está escrevendo esse reality Ponte da Bridge Brazil, whatever. Aí eu puxei essa brincadeira, né? Pô, mas e aí? Agora você vai ter que falar bem. Como é que é? Você deve ser muito assediado também por artistas que estão querendo ter um espaço num... A cara dele, mano. A cara dele foi... Não close, cara. Deve ter gente que corre atrás. Pô, Chico, mano, solta uma nota aí pra mim, cara, pra me ajudar. Me ajuda nessa aí que eu libero umas coisas pra você lá durante o programa, porra. Não, pô, isso aí já é demais. Nunca me ofereceram, infelizmente. Estou aberto aí a possíveis negociações. Mas não, eu não circulo nesse meio, tá ligado? Não tenho muito amigo artista, essas coisas. Então, sorte sua, meu. E não tô, e não tô também, tipo, pô, colunista, normalmente o cara pensa, não, ele tem fontes, ele tem isso, ele tem aquilo, mas eu só escrevo sobre o que eu assisto, assim, não tem apuração, não tem nada, nem sei se chega a ser jornalismo, porque é simplesmente um idiota assistindo TV. Então, não tem muito isso, assim, a galera não chega muito, tipo... Entendi. Pô, me manda um salve aí na sua coluna, isso, aquilo. Não, normalmente não rola muito, não. E você não sofre pressão dos grupos, das equipes, dos participantes do reality? A turma briga bastante comigo no Twitter. Aí no Twitter mesmo, aberto lá. Galera fica braba, me bloqueia, manda a turma me xingar, isso acontece bastante. Já teve algum momento assim mais difícil? A gente sabe que redes sociais às vezes escalam rápido e chegam numa temperatura de queimar mesmo. Não, assim, pô, acho que por estar muito tempo na internet e saber como que as coisas funcionam desde sempre, assim, acho que eu sempre consegui ser bem desencarado. Teve uma vez que eu fui dormir achando que eu era um canalha. E aí? Aí eu acordei bem. No outro dia eu tava ok. Mas teve uma noite que pô, será que eu sou realmente isso tudo? Daí eu dormi, acordei, tomei o café e daí eu tinha chegado à conclusão que nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. E você lembra qual foi... Por que as pessoas estavam falando que você era um canalha naquele momento? Puta, era alguma coisa da Manu Gavassi. Detalhes eu não lembro, mas era alguma coisa de... Relaciona com a participação de torcida, de emoção, sabe? Da galera nervosa, né? Voltando à questão dos livros, como é que você se prepara? Assim? Porque, tipo, tudo bem, você está comentando coisas que você está assistindo, mas muitas vezes você precisa fazer conexões, às vezes é importante você dar uma arejada, você lê outros autores, outros colunistas, você acompanha a imprensa internacional que cobre realities também, tem algum benchmark para você? Benchmark, a gente às vezes fala essa palavra aqui, mas é tipo quando você tem alguma referência, né? Você, pô, essa aqui eu gostaria de ser assim, ou esse caminho é interessante, eu vou buscar esse caminho também. Você tem um benchmark? Existiu ou você, na verdade, é o seu próprio benchmark? Não, cara, eu leio de tudo, assim, por exemplo, eu leio outros colunistas, porque é um assunto que eu gosto, assim, e daí eu leio muito com a cabeça fria, assim, sabe, com a cabeça fresca de, não é porque eu preciso saber disso, ou porque eu preciso trazer isso, ou fazer essa conexão com aquilo, eu tento ler o mais solto possível e acho que isso ajuda, porque daí depois na hora que o cérebro tem que funcionar para fazer uma coisa com a outra, tá lá. Mas não é que eu fui atrás por causa disso ou daquilo e tal. E benchmark, não sei. Acho que não consigo pensar Você monta pastinha, você faz print screen de algumas coisas, você volta ou não? Fica tudo na cachola aí. Nada, zero. Zero investimento zero. Assim, investimento zero. Nem uma caneta você compra, não precisa da caneta. Não. Uau, que louco, hein, cara? Bem interessante. Você falou que de vez em quando o pessoal chega um pouco mais pesado e tudo, mas nem tanto. Você acha que as pessoas têm medo de você porque você fez jiu-jitsu?
Deveriam. Deveria. Mas engraçado, porque você tem uma fala, você é grandão, assim, mas você é bem tranquilão e tudo, você gosta de viver no rasinho. Assim, não é uma pessoa a quem a gente associa de primeira, assim, a esse esporte que ficou conhecido como jiu-jitsu, né? Conta pra gente aí, como é que é? Você segue Não, jiu-jiteiro, parou? Faz muitos anos. Faz muitos anos. Kimono nem cabe mais. Faz muitos anos. Mas foi um negócio muito importante, assim, nos anos de formação, é assim que fala, ali dos 15 para os 22, ali, foi bem importante, assim. E eu não... Confesso que eu não acompanho muito hoje, mas na época tinha todo tipo de gente, sabe? Tem esse estereótipo do cara, do pit boy, sei lá o quê, mas nunca foi isso, assim. Era um esporte da rapaziada. Sim. Mas você não vê MMA, não vê lutas, não vê nada disso. Eu gostava bastante de assistir, mas daí eu peguei ódio das transmissões do pay-per-view. Não consigo mais assistir porque... O que é que você não gosta? Sei lá, acho que a galera é muito ufanista, assim, muito emocionada, e daí não narra o jogo, não narra a luta, assim, sabe? Não gosto. Cara, bom, a gente está quase chegando no final, assim, acho que a gente cobriu uma parte das coisas. Tem sempre aquela pergunta sobre o futuro, que a gente já falou um pouco, assim, não sei se você já imaginou... Ah, achei que você estava... O cara não pode levantar o braço, mano. O cara levantou o braço, é o feedback, é o feedback. Você é bom de feedback, você consegue ouvir feedback? Isso é quando alguém fala para você... Eu adoro feedback. Você adora feedback? Eu amo. Você conhece? Tem um livro que chama Obrigado pelo Feedback. Thanks for the Feedback. É bom? Muito bom, muito bom. Você entender como receber e como dar também, né? Da importância que tem. Eu, quando trabalhava em agência, eu era o chato do feedback, de buscar e de dar, assim, de tentar organizar e tal. Foi legal. E quem é que dá o feedback para você fora o público? Dentro do UOL, quem é? Você tem um editor-chefe? Você tem... Tem um editor que a gente bate ali e tem esse contato direto. A gente bate ali, temos esse contato físico. Não, bate o texto, bate o assunto, discute. Achei que era um jiu-jitsu, mano. Não, na paz. Você é bem na paz, né, cara? Como é que você mantém isso? Porque, de novo, a internet, muito tempo de tela, né? Muita luz azul entrando nos olhos, isso é foda. Zoa, seca a vista. Muito lixo também, né? Assim, a gente está acostumado com o termo digerir, que é digerir os alimentos, que a gente já eliminou. Né? A digestão é uma coisa que não existe mais no mundo, né? Tipo, você come e não digere, né? Você vai já parte para alguma outra coisa. Mas a vida eletrônica, ela produz subprodutos, né? Produtos colaterais também, um lixo eletrônico também, né? Porque a linguagem é muito virulenta, as pessoas são um pouco delicadas, né? Às vezes, estou falando verdade também com relação a você, expondo você e tal. Você faz terapia, você medita, ou viver no rasinho por si só já é algo que traz essa... Como é que você consegue lidar com essas coisas? Eu fiquei careca. Ficou careca. Mas tirando... Caiu, né? Lambeu, o cabelo assim, desceu aqui pro queixo. Assim, foi. Não... Mas, cara, eu tento ver tudo com muita curiosidade, assim, com interesse, sabe? De menos de ficar tenso. Tento me expor menos para não dar muito pano para manga também. Então, tento cada vez mais trafegar no rasinho também nesse sentido. Para conseguir conviver em paz com essas coisas, sabe? De ter a certeza que toda vez que tiver alguma polêmica me envolvendo, vai ser uma polêmica imbecil. E não uma polêmica séria, sabe? Uma polêmica que realmente faça diferença na vida dos outros. Acho que esse é o meu desafio, assim, de quando alguém estiver indignado comigo, é porque eu falei mal do velho do Rio de Pantanal e não porque eu fiz alguma coisa terrível. Entendi. Você não acha que você subestima um pouco, talvez, a relevância que você tenha? Eu acho que eu superestimo. Superestima? Acho que não. Eu tenho a sensação de que talvez você não consiga, na verdade, ser tão irrelevante assim como você gostaria. Não sei, porque eu acho que o assunto que eu trato é nobre, né? O entretenimento, a produção, o trabalho dos outros e tal. Mas eu tento levar para o lugar que seja de
sabe, o passeio, o jardim, o playground ali. E não um negócio que realmente tem um impacto de fato profundo em alguém. Assim, eu tento Mas se puxar pro você lado. faz isso, você enxerga uma importância nisso também. Você acredita que isso seja importante, que é importante ter esse momento de leveza, vamos dizer assim. Que não... Acho fundamental. Acho que tem muitas coisas que eu não digo justamente para garantir que eu continuo sendo um centro ali de desimportância. Porque eu acho que falta isso. Acho que hoje em dia todo mundo dá opinião sobre tudo, sobre todos os assuntos, né? Todo mundo, o Twitter das pessoas todas as editorias do jornal, cada semana o cara é especialista em alguma coisa. Eu já tive esse momento, mas em algum momento, por várias razões, eu falei, não, eu sou a bobagem e vou ficar aqui muito calmo e o que eu tiver para dizer sobre outros assuntos, eu falo para minha mulher, eu ligo pro Rodolfo, eu faço alguma outra coisa, porque também senão vira uma válvula de escape ali para qualquer coisa que às vezes é até irresponsável de pessoas que têm alguma relevância em algum lugar, sabe? E aí o cara vira um tudista, Sim. que é meio... É triste, né? complicado. Sim, é o narcisismo, né? Narcisismo. Precisa ter uma palavra definitiva sobre o assunto. Porra. E as pessoas que quiserem acompanhar essa desimportância toda sua, que tem tempo sobrando para ler essas coisas sem a menor importância que você escreve, Boa. e que por algum motivo ainda não conhece suas redes sociais, como é que faz para achar você nesse mundo aí descentralizado? Chico Barney em qualquer rede social. Barney tem Y, né? Tem Y, E Chico é CHY no final. E estou lá no UOL com a minha coluna praticamente diária. Estou no Central Splash, que é no canal do UOL, de segunda a sexta às 18 horas ao vivo. E é isso, basicamente. Estou por aí. E aí, se quiser encontrar você, é só sair do alto mar e chegar no rasinho, que com certeza você vai estar ali. Evitem me procurar. Né? Evite me procurar. Se você me vir, não olhe para mim. Troque de direção. Maravilhoso, maravilhoso. Chico Barney. Satisfação. Pô, a satisfação é minha, querido. Muito obrigado pela sua presença aqui. Deu uma aula que você quer escrever sobre algum assunto desimportante também. Você que quer ficar escondido de alguma maneira, como Chico Barney conseguiu. Assista novamente esse episódio, espalhe esse episódio, mande para os seus amigos, para as suas amigas, porque realmente foi uma aula de inutilidade. Se você acha que o cinto do Batman é cheio de inutilidade, você está enganado. Aqui a gente conseguiu ter muito mais do que eles. E para vocês nos acompanharem também aqui nas redes sociais, a gente está no Twitter, está no TikTok, desculpa, a gente está no Instagram, a gente está no TikTok e a gente está no Twitter também. A gente está no Twitter, está no Instagram e no TikTok com @meunomecorreria. Estamos também no YouTube com @meunomeecorreria e no www.meunomecorreria.com.br. Muito obrigado pela audiência e vamos para o próximo episódio. Valeu, até mais. Pô, tomara que você viaje, hein, meu? Isso é demais, hein? Ah, não. Não? Deixa em casa. Me inclua fora dessa. Sem o Casimiro nunca vamos se encontrar. Que...